confirmativa para vocês. Bom, vamos lá. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a mais um webinar da Azevedo Capacita, né? Estamos mais uma vez juntos trazendo mais uma convidada aí, hoje a Nilce Marino, ela é enfermeira auditora, também trabalha em consultoria, e ela vai trazer hoje esse tema, gestão de glosa na saúde suplementar, como fazer o controle. Nilce, eu agradeço mais uma vez, né, já conversamos aqui um pouquinho antes, a sua disponibilidade por trazer esse tema, acho que tão relevante aqui para nós, para os hospitais, né? Eu não sou de hospital, mas nós sentimos isso, essa carência também. Então, agradeço mais uma vez, bom dia, seja bem-vindo. Eu vou pedir para você se apresentar, fique à vontade. Tá, eu que agradeço estar aqui na webinar hoje, né? Para mim foi um grande convite, né? Participar com vocês da Azevedo. E eu vou passar da minha experiência que eu tenho aqui, né? Trabalhei 26 anos na área hospitalar, no hospital particular, né? E o meu assunto principal, que eu mais gosto mesmo, é o recurso de glosas, onde eu atuei todos esses anos, né? E eu fazia parte da educação continuada, tudo que eu aprendi eu fui repassando para o hospital. Nós tivemos muitas melhorias quanto a isso, né? Eu vou passar um pouco da minha experiência aqui para vocês. E não é um bicho de sete cabeças, é uma coisa que não é simples, mas com processo, com prevenção, com um monte de detalhes, a gente consegue superar essa parte de recurso de glosas, né? Hoje eu não estou só nessa área de consultoria, eu faço outras coisas. A gente tem uma empresa de distribuidora de limpeza e facilities, né? Onde eu atuo também no RH, mas o meu coração, ele sempre diz na área hospitalar, né? E essa área de glosas, eu vou passar para vocês aqui a minha experiência. Então é isso. Muito bom. Nilce, se você quiser pedir ajuda aí para o Arthur que está do seu lado, Arthur, para nesse compartilhar com a momento. gente, compartilhar a tela sua aí, e para a gente começar, lembrando, enquanto o Arthur Compartilhar a tela. vai compartilhando, lembrando a todos, fiquem à vontade para fazer perguntas aqui no chat, a Ana vai estar com a gente também de olho para chamar o pessoal, para participar, para passar as informações para a Nilce. Nilce, fica à vontade e podem levantar a mão ou podem abrir o microfone e falar na hora ali mesmo, tá? Não precisa, quem não conseguir levantar a mão aí, fique à vontade. Eu vi aqui só, antes de você começar, o Márcio, eu vi uma mensagem aqui no chat, ele não está conseguindo escutar, mas acho que todos estão. Márcio, no cantinho esquerdo seu aí tem no Zoom, ele tem um microfonezinho ali, você consegue tanto controlar o som, ou entra e sai de novo do webinar, que você talvez resolva o seu problema aí do áudio. Fique à vontade, Nilce, vamos lá. Ô, Lucas, deu certo? Sim. Do Arthur? Sim. Tá, e aqui, né, eu posso ir para as telas? Você pode ir passando as telas aí. Deixa eu só fazer esse teste. Aonde que você fez? Tá na tela. Aqui dá, né? Então tá. Então tá ok. Então, deixa ele... É para cá? Só essa aqui. Não, essa aqui, ó. Tá. Só um teste. Então tá bom. Gente, é o seguinte, eu gostaria de passar para vocês o que eu aprendi em todos esses anos sobre glosas, né? E aqui eu vou passar alguns slides para estar explicando para vocês, assim, a minha experiência, né? O que mais eu fiz lá, o que eu posso estar passando para vocês, para a gente estar tentando melhorar. Então, eu não sei se vocês sabem, né, realmente qual a definição de glosa, né? Tem bastante gente que já está na área aí que trabalha, né? A glosa, ela é uma recusa parcial ou total de uma conta hospitalar, né? Por motivos administrativos e técnicos, né? Essa glosa, ela é acusada devidamente ou indevidamente pelo plano de saúde. Então, o que eu tenho para passar para vocês aqui, uma experiência que eu vivia todos os meses, eu montei um quadro para vocês aqui, para entenderem algo que eu acho bem agravante, né? Eu vou dar um exemplo de um faturamento, né, de um convênio, um valor aleatório que eu peguei de 300 mil reais, né? Então, em janeiro, eu enviei essa fatura, na qual
Fevereiro eu recebi a glosa inicial de R$ 30.000. Eles geralmente têm uma porcentagem na qual eles glosam na fatura. Geralmente vai de 20%, às vezes até mais, mas 20% é o tolerante que a gente tem para aceitar isso. Aí a gente faz o recurso de glosas, né? Então a gente envia esse recurso nesses 30.000. O setor na qual eu atuava, ele viu que nós poderíamos aceitar R$ 3.000 de glosa, isso daí realmente estava errado, e a glosa indevida era 27.000. Esses R$ 27.000 nós vamos retornar para o convênio, que se chama recurso do recurso, né? Aí, de duas umas, nesse momento, a hora que eu envio esse recurso, eu posso ou não montar uma reunião. Na maioria dos convênios, eles não, eles só recebem o recurso, fazem uma nova avaliação, onde eles fazem o retorno dessa glosa e eles aceitam, né? R$ 10.000 essa glosa está indevida, e 17.000 eles falam que a glosa ainda está indevida. Aí, nesse momento, tudo depende de contrato também. A gente monta uma reunião para ir lá discutir esses 17.000, na qual não aceitamos. E no final, nessa reunião aí, a gente entra numa conclusão. Aceitamos 7 e revertemos 10. E não sei se vocês perceberam, tudo isso de um mês só, de um convênio só, são 120 dias. Então, eles ganham tempo nessa, na parte do recurso, né? 120 dias para resolver um mês, e a gente tem 50 convênios, eu estou falando de um só, né? E a glosa revertida no final é 7%, na qual a gente reverteu os R$ 20.000. Então, aqui eu queria colocar esse gráfico para vocês verem como é maçante você levar uma glosa de janeiro até maio para ser resolvida, né? Isso daqui a gente passava muito por isso. E toda vez que vem um retorno de glosa, né, toda vez que vem uma resposta, a gente faz uma reanálise de tudo, até chegar numa reunião, tá? Então, eu queria deixar isso daqui claro para vocês verem como esses 120 dias de recurso de uma só fatura, de um só convênio, tá? Aí a gente tem aqui, licencinha, eu só vou tomar uma água aqui. 3 tipos de glosas principais: administrativa, lineares e as técnicas, na qual estão englobadas a enfermagem e a parte médica, né? Vou citar algumas. Na parte administrativa, o que a gente tem? A gente tem glosas de plano de saúde, erro de carteirinha, né, duplicidade de cobrança, problemas de valores de tabela, erro de codificação, autorização prévia não obtida. Então, tudo isso faz parte da glosa administrativa, né, na qual a gente vai até os setores, ver o que está acontecendo, né, tentando fazer esse recurso, montando planilhas e atualizando tudo o que está errado, né, para a gente poder montar todo esse recurso para enviar para o plano de saúde, né? Aí as glosas lineares são aquelas glosas de negação quase total, ela é sistêmica, né? Ela é devolvida diretamente para o faturamento, onde pode ter um erro grave de tabela, onde o faturamento ele impôs um valor para aumentar a tabela na qual o convênio não está concordando. Isso daí é até uma estratégia que é usada para aumentar o valor da tabela, porque muitas vezes o convênio não aceita esse aumento. Então, às vezes, o faturamento, a instituição impõe isso, aí eles não aceitam, devolve totalmente o faturamento para arrumar, né? Ou para negociar junto ao comercial. Essas são as lineares. Glosas técnicas de enfermagem. Essas glosas, elas são bem pertinentes, né? Falta de checagem, ela entra aí. Não registro das taxas, do que é usado. Um exemplo, o oxigênio. O oxigênio, quando você não coloca o horário de ligado e desligado, por exemplo, na tabela do convênio, ele paga uma hora, vamos supor que essa hora seja R$ 100.
Esses valores que eu estou chutando, eles são aproximados, tá? Mas é mais um chute mesmo redondo para a gente ver como funciona. Então, às vezes, o paciente entra num pronto-socorro, é ligado o O2. A enfermagem coloca lá, ligado o O2 1 hora da tarde. Se ela não escreveu o horário que encerrou esse O2, o convênio me paga 1 hora só. E vamos supor que essa paciente ela ficou 5 horas. Então, se ela colocasse o desligado, eu conseguiria receber os R$ 500, que é R$ 100 por hora, né? Então, estou dando um exemplo assim. Essas falhas, perde-se muito dinheiro, né? Então, a enfermagem, como ela escreve o tempo todo, e a minha área, né, na enfermagem, né? Ela tem que anotar tudo. O curativo é uma glosa de valores altos, né? Se elas não anotarem o medicamento que vai no curativo, o próprio esparadrapo, o micropore ou a bolinha de algodão, o convênio vai lá e não paga isso, entendeu? Às vezes tem contratos que cobra por taxa, mas a taxa do curativo é a taxa realizada dele. Os materiais são coisas separadas. Elas têm que fazer a anotação de tudo, né? Então, a enfermagem, por ela escrever bastante, o convênio lê todo o relatório da enfermagem, toda a avaliação da enfermagem, e eles canetam mesmo, eles não pagam, entendeu? Uma coisa que eu acho banal, mas, por exemplo, em UTI tem muito, é o caso de uso de fraldas, né? O convênio, ele vem no hospital, ele conta fralda por fralda, entendeu? E paga, porque assim, não deixa, num montante, né, um paciente numa UTI que usa direto, dá um valor bem significativo. E elas olham tudo mesmo. Existe a dispensação, às vezes, do pacote por fralda por paciente, mas tem convênio que não aceita. Eles vão contar por dia quantas fraldas foram usadas e eles vão pagar naquele checklist o que realmente foi usado. Então, a anotação da enfermagem, ela é muito importante. Tem casos de passagem de sondas, né, onde, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que eu peguei muito. Se a enfermagem escrever assim no prontuário, repassado sonda, né, o convênio subentende-se que é a mesma sonda, mesmo essa sonda não sendo reutilizada, né? Então, eles não vão pagar, eles vão falar assim, essa sonda é a mesma. Aí tem aquela discussão, né? Aí tem que provar, e muitas vezes a gente não consegue. Às vezes eu conseguia provar com a dispensação da farmácia. Olha, essa sonda, ela não é reutilizada. Foram dispensadas 2. Então, o que que acontece? Vocês têm que pagar, mas é uma briga mesmo. Eu não sei se alguém aqui já participou de reunião de glosa, né, na hora que for fazer os fechamentos, é briga através de briga, é até difícil de solucionar no final. Mas provando, né, a gente acaba ganhando isso. E glosas médicas. As glosas médicas, elas são discutidas muito entre eles, é muito técnico, que nenhuma... Eu sou da enfermagem, quando tem a glosa médica, é chamado os médicos e eles entram na conclusão deles, né, provando o que é certo e o que é errado. Então, se os médicos deixarem de anotar qualquer coisa no prontuário, o convênio vem babando em cima para não pagar, né? Tem algumas glosas médicas aqui que são letras ilegíveis, eles não pagam. Tem erro de... Se escreverem, por exemplo, com lápis, é difícil de ver isso, mas acontece. Eles não pagam. Eles não pagam muita coisa que o médico não anota, né? E a briga lá é sistêmica. Tem glosa que é por diária, né? Se o médico deixar de anotar qualquer coisa na diária do paciente, o convênio tem coragem de não pagar a diária inteira, né? Por algum motivo, às vezes, de não justificativa daquela permanência. Vamos supor, o paciente já estava com uma pouca melhora, né? Aí o convênio chega e fala, ó, isso daqui já era para você ter dado alta. Aí o médico fala, não, mas tem isso, aí ele vai justificando tecnicamente da maneira dele.
Muitas vezes a glosa de diária, a gente perde bastante diária, né? Porque o convênio, ele manda o auditor até o hospital para estar verificando em loco o que está acontecendo com o paciente dele, que é o direito dele, né? Então, se ele vê algo que ele não concorde ali, aí a briga já começa, né? Então, glosas médicas é isso aí. Aí, o que eu posso estar falando para estar prevenindo isso na minha experiência, né? Nilce, Nós, desculpa interromper, antes de você continuar, você estava hum, falando da questão da caligrafia ilegível. A gente tem uma isso, perguntinha no chat, pode falar. da Fernanda Cruz. Como tentar resolver letras ilegíveis de médicos, sendo nós do administrativo e tendo que lutar pelo recurso da glosa? Tem alguma dica? Tem. É assim, ó. Eu vou falar uma experiência que eu tive, tá? Tem um convênio, eu não sei se eu posso citar nomes aqui, pode, né? De convênios ou tem um Fica à convênio. vontade, se você achar. Mas Esse a gente sabe que é convênio um de convênio, né? Não precisa falar, é só um convênio Fica à já. vontade. porque se falar nomes, vai que tem alguém aqui do convênio, né? Não, tô brincando. Então, o que que acontece? Esse convênio, ele voltou todas as minhas fichas na parte de pediatria de consulta de um médico, né? E aí a gente foi ver, não, aí o convênio disse, não tem condições de ler a letra desse médico, né? Aí o que que foi feito? Foi chamado o médico lá para reunião, porque quando é médico, é sempre médico com médico. O médico nunca vai aceitar conversar com o administrativo e nem com a enfermagem, porque é muito técnico, é entre eles, né? Aí chamamos o médico, falei, doutor, eu vou precisar da sua ajuda, porque voltaram todas as suas contas. Como assim? Aí levamos ele para a reunião, chegou lá na reunião, e assim, o hospital inteiro entende a letra dele, porque isso é com o tempo, sabe? A letra médica. Tem sim, isso daí no CRM dizendo que letra ilegível está errado, né? E eles têm que arrumar a letra, mas não dá para comprar depois de, não sei, o médico de 50 anos, comprar um caderno de caligrafia para ele melhorar a letra, não vai. Aí ele chegou na reunião, aí a médica do convênio falou: Olha, doutor, infelizmente não dá para pagar as suas fichas aqui, nós não estamos entendendo a sua letra. Aí ele respondeu o seguinte: Olha, o banco, eu mando cheque para o banco, nunca voltou um cheque meu. Então, quer dizer, significa que dá para ler sim. Porque, na verdade, pediatria está escrito lá assim, ó, BCP, broncopneumonia, é meio que um padrãozinho, sabe? O atendimento no pronto-socorro, é meio que um protocolo. Então, o que eu vejo sobre isso? Os convênios também, eles ganham tempo na glosa num valor alto, porque você viu o tempo que é? A glosa vai, a glosa volta, vem o recurso do recurso. Tudo isso é 120 dias. Quanto que eles não ganharam nisso, glosando todas as fichas nossas de pronto-socorro, né? Então, tem coisas que são pertinentes a uma resposta como ele deu. Meu cheque nunca voltou. O que que você... Na hora, ela pagou tudo, entendeu? Então, tem casos e casos, assim, que dá para servir de exemplo para gente ter de experiência, né? Uma dica, né? Então, é isso. Da parte médica, isso daí que eu tenho. Aí, o que que eu vou falar sobre as prevenções, né? O que que a gente pode fazer para estar melhorando isso? Nós temos o caso da pré-análise. A pré-análise, ela funciona assim. É, Dentro de um faturamento, os convênios vão antes do fechamento da conta, eles analisam essas contas, então diminui muito a glosa. Só que isso ainda não evita a glosa, diminui bastante, né? Então, a pré-análise é um item na qual deve ser estudado, é bom, mas é assim, ó, depende de cada estrutura. Lá, nós tínhamos uma equipe que fazia a pré-análise, né? Aguardando o convênio, montando reuniões com cronograma, né? Eles chegavam no dia tal, olhavam a conta deles, a gente arrumava essas contas, então diminuía muito a glosa conforme a pré-análise. É uma das coisas que eu indico, na qual eu trabalhei. Temos também o treinamento em loco. Em loco, o que que acontece? Você trabalha ali, por exemplo, UTI, centro cirúrgico e pronto-socorro, que são os gargalos que tem, né, de glosa.
você fica ali trabalhando 1 semana, 2 semanas, treinando especificamente aquelas pessoas que têm problema com curativo. Então, deixa o enfermeiro, o auditor lá, ele vai olhando já os erros e já fazendo com que a enfermagem ou o médico ou administrativo já melhorem esse prontuário. Então, quando chega para o faturamento, para finalizar, né, ele já está bem analisado e a glosa vai diminuir muito, né? Isso daí é uma das prevenções. Essa parte aqui de educação continuada, essa parte você abrange todo o hospital. Eu fazia essa parte aqui. O que que eu fazia? Eu analisava as glosas, eu pegava por curva ABC. Então, eu pegava a glosa maior, uma das piores que tinha, né? Que sempre a gente cai no curativo, sondagem, que são as glosas de maiores valores, né? E montava uma aula para toda a equipe de enfermagem, principalmente, né? Porque é onde que tem uma glosa maior, é também na enfermagem, na qual elas escrevem muito, elas ficam 24 horas com o paciente, então a margem delas errarem é maior. Então, a educação continuada, ela é uma maneira muito eficaz para diminuir a glosa delas, entendeu? E essa parte aí é que eu fazia, da parte da educação continuada. E tem alguns itens aqui na qual eu trabalhava, né, para montar a aulinha para elas, fazer o treinamento regular de equipe, as sessões de educação específica, estudos de caso e análise de glosas, né, que eu tinha tudo que o convênio não pagava, aí toda vez eu montava um tema mensal e treinava a equipe inteira do hospital de enfermagem, tá? Então, isso daqui é muito eficaz também. E investir na educação continuada reduz muito mesmo o risco de faturamento e as conformidades, né, dentro do faturamento. Então, essa daqui é uma das boas também. O pré-faturamento, eu trabalhei com ele também. O pré-faturamento é montar uma sala na própria ala de atendimento, né? Onde você, antes de mandar o prontuário para o faturamento, você já faz um checklist nele. Tudo que está faltando, isso de todas as áreas, administrativo, enfermagem, até médico, né? Então, você monta um checklist e você cata o prontuário antes, né? E dá uma olhada no que está faltando para já ir cada vez melhor para o faturamento. Porque aí o faturamento fica como um fechamento de conta, né? Então, o pré-faturamento também é algo que eu indico muito. Prontuário eletrônico. O prontuário eletrônico, ele ajudou muito essa parte, por exemplo, da, da letra ilegível, ele já vai sanar isso, né? O prontuário eletrônico, a hora que o médico vai fazer as anotações dele, ele vai melhorar muito, porque segue até um protocolo de atendimento, né? O prontuário eletrônico, ele tem muita vantagem, né? O problema é o investimento, que nem o hospital mesmo, no início, não tinha dinheiro para isso, né? Então, a gente fazia conforme dava, mas quando começou, que ele viu que não tinha jeito, que a glosa só estava aumentando, ele colocou sim o prontuário eletrônico, ajudou muito a nossa vida lá. Então, é um dos fatores principais. Aí tem aqui tudo o que precisa para fazer a padronização desse prontuário, né? Tem integração de sistema com faturamento, ele é muito bom. Ele faz auditorias internas no próprio prontuário. E quando as auditoras chegam, elas podem todas já olharem a prescrição no prontuário, elimina muito papel, né? Porque quando tem uma pré-análise, a gente junta todos os papéis, aí é só um computador, um notebook, elas olham as anotações, tudo ali, facilitou muito a vida ali do faturamento. E aqui a 6, né? A parte e entendimento com o setor de comercial. O setor de comercial, ele tem que atuar muito com a parte de glosas e faturamento e com a equipe toda, né? Passando para a gente tudo que tem no contrato, vendo se isso daí está tudo correto, porque, por exemplo, um erro de plano de saúde são erros de cadastro, na qual o comercial ele tem que entrar junto com a recepção, ele tem que ajudar nessa parte aí, ele tem que ajudar na parte de tabela, o que realmente está no contrato, né? Se o faturamento está atualizado com a tabela que foi imposta.
Então, o comercial, ele é um elo de todos os setores envolvidos, porque a partir do contrato que sai todas as diretrizes para a gente poder aplicar em todas as áreas do hospital. Ó, o que eles devem fazer? Essas reuniões regulares sobre os contratos, compartilhar relatório, o treinamento em conjunto, né? Canais de comunicação direta, participação em comitês multidisciplinares, né? Porque você tem que juntar as outras especialidades, porque, por exemplo, existe glosa de fisioterapia, existe glosa de SADT também, né? Que são de o que o hospital ele tem como fala? Ele tem o contrato. Às vezes eles fazem, vamos supor, tem exame que além do exame ele tem uma biópsia. Essa biópsia não está inclusa no contrato. Então, praticamente eles vão glosar isso. E aí onde entra o comercial, ele tem que ter essa parceria, esse entendimento e disparar esses e-mails, sabe? E comunicar com a equipe. Eu acho que o comercial ele é um dos focos principais para disseminar toda essa comunicação entre a equipe hospitalar, tá? Nilce, antes de você continuar, temos outra perguntinha no chat, da Gilda Martins. Pode Ela fazer. perguntou, no caso da glosa médica por utilização de material de OPME no ato cirúrgico, gostaria que você falasse um pouquinho disso. Faz de novo a pergunta, no caso de... Ó, deixa eu ver aqui. Peraí. No caso da glosa médica por utilização de material de OPME no ato cirúrgico. Então, o que eu posso explicar? A OPME, ela tá até em vermelho aqui, porque ela requer até uma aula só sobre isso daí, mas eu vou explicar de uma forma geral. A OPME hoje, quando o médico ele vai fazer uma cirurgia, praticamente a OPME ela já está autorizada, entendeu? A não ser que exista caso na urgência, aí já é outro problema. Então, quando o centro cirúrgico ele já tem toda uma agenda, onde o que ele faz? Ele já prepara essa agenda, ele já vê o que cada paciente vai usar, né? Ele só faz a realização da cirurgia com toda a autorização. É muito difícil escapar algo de OPME sem autorização. E hoje a autorização da OPME tem um setor só para isso. Eles fazem 3 cotações, né? É um preparo muito grande. Eu não vejo glosas de OPME em centro cirúrgico com autorização prévia, tá? O que pode acontecer ali são problemas do médico não anotar algo e deixar isso em dúvida, né? Usou ou não usou? Está autorizado. Já aconteceu casos de médicos colocarem material a mais ali e tem uma justificativa muito dolorida para fazer isso depois, porque o convênio vai bater forte, onde ele somente autorizou, né? E existe também a parte da urgência, é uma parte que demanda uma dor de cabeça terrível. Vai ser autorizada a cirurgia de urgência, eles jogam o material lá e depois vem tudo para a glosa, né? Porque aí eles vão fazer toda essa, porque não deu tempo de fazer o orçamento, não deu tempo de pegar rapidamente a autorização, já que é de urgência, esse daí pode acontecer muito, sabe? E fica aquele balaio de gato total na urgência. Mas a OPME hoje, ela é bem restrita. No caso de você marca uma cirurgia, principalmente ortopedia, né? Você está precisando de uma prótese de joelho. Então, o médico lá faz a solicitação da cirurgia, junto com o material que ele já quer. O setor de documentos e guias, ele já faz a solicitação de 3 orçamentos, porque não é onde o médico quer mais. Antigamente era, ele indicava, que é onde dava aquele probleminha assim, né? Será que ele ganha algo em parceria com esse local que ele está indicando? Então, eles fazem 3 orçamentos, aí vem a guia só do OPME.
Então, quando tem uma autorização, é bem difícil de ter gulosa. A gente pode ter, às vezes, diferenças de valor, que não é o caso, já que vem autorizado até o valor, vem nota fiscal, vem tudo, tá? A única coisa que eu replico para ela, assim, é se ela já viu em algum momento alguma glosa assim, né, no OPMI, porque o que eu tenho para dizer de OPMI é isso aí, é difícil, entendeu? A OPMI, ela tem outros pormenores, ele tem, assim, algo que é interno, será que usou, já aconteceu assim, ó, usou era dois parafusos, vai, numa cirurgia de ortopedia. Quando foi feito o raio-x, porque existe até um raio-x comprovando o que foi colocado dentro do paciente. Isso é rastreabilizado, isso daí. Aí já aconteceu de ver um parafuso. Aí, minha filha, não é mais glosa, é guerra, né? Aí já acontece outros problemas, tá? E assim, aí a pergunta dela, não sei se eu consegui responder de uma forma eficaz, mas se ela me der algum exemplo, de repente eu consigo ver Tem um. alguns comentários aqui no chat que eu vou ler todos para você e a Gilda também fez um comentário. Vamos começar Uhum, primeiro pela Isabela Machado, que é do Hospital de Cássia, de Minas uhum. Gerais. Ela fez um comentário. Aqui ocorre algumas glosas de materiais sobre nota fiscal. Não pagam os materiais, alegando que não foi enviada a nota fiscal. Que ela falou que ela fica um pouco confusa quanto a isso. Não foi Compartilhando um pouco da enviado nota experiência. fiscal. Então, é assim, ó, o processo, como ele funciona? Que nem eu falei, existe um agendamento da cirurgia, né? Onde o médico já fez a solicitação dessa cirurgia e essa cirurgia vai para o centro cirúrgico e ele entra na ala de agendamento, certo? E o que acontece ali? Esse agendamento, o médico já faz a solicitação lá, vai, artrose de joelho com prótese, né? Quando entra o OPME, a OPME ela já vai para esse outro circuito de fazer 3 orçamentos, né? E isso daí é tudo são vários setores envolvidos. E essa parte de nota fiscal, o que acontece? Nós temos que ter a nota fiscal para fazer a cobrança do convênio. Então, quando é autorizado, vamos supor, 3 orçamentos, o A, o B e o C, autorizar o C, né, com fornecedor X e tal. Quando ele traz esse material para o centro cirúrgico no dia da realização da cirurgia, ou antes, que o correto é chegar antes o material, para na hora da cirurgia já estar tudo correto, esse material ele já vem com nota fiscal, tá? Não entra nada lá, porque uma que o plano não aceita sem nota fiscal, tá? Então, a nota fiscal já vem, aí depois o processo prontuário todo vai para o faturamento, vai a nota, vai a autorização, vai tudo certinho. Então, essa parte da nota não pode existir nenhum material. Por quê? Porque tem a rastreabilidade da prótese. Ele tem que levar a rastreabilidade, porque ele pode precisar disso daí futuramente, o paciente. Então, existe uma nota fiscal. Não existe nada sem o comprovante, senão o convênio não paga, tá? Não sei se satisfez a pergunta para ela, né? Vamos lá para a próxima pergunta. Luciana Gomes, de Nhandeara, perdão. Quando o cliente passa em consulta, o médico solicita medicação. É preparada a medicação e o cliente recusa? Nós fazemos a cobrança porque foi preparado para ele, mas o convênio glosa, vamos dizer assim, O pelo que eu entendi, convênio, ela falou que o convênio isso, recusa, né? o convênio recusa, mas só que assim, o colaborador, ele paga o convênio. Se ele recusou e nós abrimos e preparamos, o convênio vai ter que me pagar, tá? Isso é direito. Todas essas glosas a gente reverte sim. Porque assim, eu abri. Não, agora, se a enfermagem abriu por um erro, se a enfermagem abriu aquele medicamento e foi um erro dela, ela errou a medicação, problema da instituição. Nós vamos ter que arcar com isso,
tá? Agora, se ele se recusou, porque assim, eu atendi, ele falou não, não vou fazer, mas eu já abri, o convênio vai me pagar sim, porque eu dei o atendimento completo, tá? Certo. Sobre a pergunta da Gilda, referente às OPMEs, surgiu alguns comentários de outras pessoas também. A Uhum. Lúcia comentou que as tabelas próprias de OPMEs que as operadoras estão utilizando também têm gerado glosas. A Rosiane Fantin também falou que o maior problema deles está nas OPMEs pós. Deu uma Mas dúvida, já despertou em várias não, outras mas opções. a OPMI eu coloquei até nos meus slides aqui de vermelho, que ela requer até uma webinar só disso, tá? Depois eu vou sugerir. Então, a OPMI, eu só queria saber dela o seguinte: qual pós? O que que foi glosado? Pós. Ela É, tem essa eu ia falar que Foi a pode, Rosiane. pode abrir o microfone, se você, quem que é? A Josiane que fez a Rosiane Fantini, Rosiane. se ela quiser abrir o microfone, compartilhar com a gente, É que às fica à vezes ela não pode, vontade. às vezes ela não pode porque ela está É. em algum lugar específico Mas aí, mas vocês conseguem ouvir qual que foi o pós dessa glosa? Para Ela eu falou poder assim, na verdade, o justificar? maior problema está nas UPMs pós. Aqui no evangélico, esse é o nosso maior gargalo. Utilização pós, ela acabou de responder. Utilização? Então, mas aí, por exemplo, ó, que nem eu falei, a OPME, ela tem uma autorização, tá? E o que que acontece depois? Eu acho que eu entendi. O médico lá, a hora que ele abre o paciente, eu vou lembrar de uma cirurgia. Vou falar de ortopedia mesmo, que é o que mais usa, né? As próteses, parafuso. Já aconteceu do médico falar assim, eu preciso de 4 parafusos, 4 porca, 4 arruela, porque é tudo isso mesmo, parece até uma máquina, né? E aí já aconteceu dele usar material a mais, que não deu tempo na autorização, porque quando abre o paciente, já é outro problema, né? Às vezes ele vê, poxa, se eu não colocar esse material aqui, vai me dar problema. Só que o comprovante disso é o raio-x. O raio-x está lá. Tudo que foi usado nele, parafuso, porca, está lá. Toda a foto. E é comparado com o laudo que ele usou. Se acontecer dele usar qualquer coisa a mais, ele vai ter que justificar isso depois. E realmente a briga é muito grande. Eu vou colocar aí 180 dias para o convênio reverter isso. Porque o que que ele vai bater? Eu autorizei isso. Só que o médico, ele tem o respaldo, sim, de justificar o que que ele usou a mais ali. Eu estou falando do caso que eu acho que pode ser esse pós, tá? E ele justifica e realmente reverte. Porque ele também não vai colocar coisas a mais no paciente sem alguma justificativa, tá? Então, o pós pode ser isso, porque eu já vi nesses casos acontecerem e reverter, né? Bom dia, posso fazer uma pergunta? É só Pode. mais. Eu sou a Gilda, sou aqui do Paraná, de Curitiba. E, assim, no caso, a ortopedia é que mais glosa. O médico solicitou lá o parafuso, um e-mail, mediante lá os exames que ele tem e tudo mais. Só que, quando o fornecedor fornece a caixa de parafuso, ele fornece com vários tamanhos. Chegou lá no ato cirúrgico, o médico viu a lesão lá do osso, vai ter que ser um parafuso maior. O parafuso é o mesmo valor, são os mesmos Hum. valores, mesma codificação, muda às vezes só o lote. Aí o VM glosa, não usou a mesma quantidade. Aí glosa porque eles falam assim, mas o tamanho é diferente. Eu acho, no caso, até vendo aqui a pergunta das meninas, eu acho que é para ganhar tempo, porque se é o mesmo valor, está na mesma caixa, utilizada na mesma cirurgia, não utilizou a mais, eles glosam. O que a gente de OPME quer fazer, tentar entender ou tentar passar para o médico, como é que ele descreve isso para não glosar, se você tem uma ideia, se você teve uma experiência assim, para passar para a gente, porque acontece muito, muito mesmo. Não, ele pediu de 1,5, usou de 2,5, mas foi justificado, a lesão era maior, ou a fratura era maior, usou o maior. Isso. Mas glosa. Aí a gente fica nesse embargo aí. Mas foi para o recurso de glosa, está esperando.
sendo que é a mesma coisa, assim, entre aspas, só o tamanho que é diferente. Eles podem fazer isso, eles podem usar por tamanho apenas, ou teria que ser por valor ou quantidade? Então, qual o seu nome mesmo? Desculpa. Gilda? Ô, dona Gilda, é assim, que nem eu falei aí, né? O tamanho, que nem a senhora falou assim, o tamanho do parafuso é diferente. Foi isso que a senhora disse? É, isso, vem na mesma. A caixa de parafuso ela vem com vários tamanhos. Lá na Hum, hora, o médico abriu, não, vou precisar usar, em vez de usar 1,5, vou usar de 2,5. Mas os valores são os mesmos. O que vai mudar, às vezes, é o lote, né? isso. Mas o valor ali é o mesmo, o Mas, fornecedor tem o mesmo mas valor. assim, ó, O critério aí, no caso, o que que você. Não, o que que você indica? Porque não tem como a gente de OPM falar para o médico assim, ah, não, o senhor não vai usar de 2,5, não, o senhor vai usar de 1,5. isso. Ele está usando de acordo com, porque ele abre o paciente, né? Então ele vê a necessidade ali na hora. Se ele tem toda essa caixa com vários, ele vai ver o que vai se encaixar melhor ali. Isso tem justificativa posterior. Entendeu? Porque que o médico fala é soberano. Se ele falou assim, eu usei esse aqui por condições tal, por melhoria ao paciente, a justificativa já está dada, o recurso já vai ser revertido, só não vai ser revertido rápido, que nem eu falei, né? Porque eles adoram, porque assim, a partir do momento que eles dão uma autorização, eles dão um prazo, eles não querem que fuja disso. Fugiu, aí já vai dar aquela briga horrorosa, né? Ah, ele não usou de 1,5, usou de 2,5, mas ele justificou isso. Então, essa glosa é pertinente de ser revertida. Entendeu? Vai ter que ser revertida sim, porque o médico ele não vai justificar algo que ele vai usar à toa, né? Porque tem rastreabilidade, o que tiver dentro do paciente tem código, tem toda a comprovação. A gente tem que imprimir ainda todas as etiquetas, colocar dentro do prontuário, comprovando tudo. Então essa glosa, por mais que ela dê dor de cabeça, ela é revertida, tá? Não sei se a senhora entendeu. Bom, a gente tem mais algumas colocações aqui, mas eu sei que você tem mais apresentações aí, né, Nilce? Mas assim, o Eu Hospital São tenho. Camilo está falando aqui que existe um critério para... Eu não sei se foi uma pergunta ou se está uma afirmativa, mas existe um Hum. critério para a operadora de saúde efetuar glosa de diária de E acompanhante, aí? quanto Opa! cobrado apenas da Você fez clínica. minha inscrição, tá feita? Você já fez. Então, Opa, entrou o microfone aberto aqui, fechei já. Uhum. Então, assim, existe um critério para a operadora de saúde efetuar glosa de diária de acompanhante, quanto é cobrado apenas o Day Clinic? Essa é chata. É assim, ó, tudo vai começar no contrato. Eu vou dar um exemplo da Colono, tá? A Colono, ela é, não, apesar que a Colono hoje, dependendo a idade, ela é feita na área hospitalar. Só que tem alguns procedimentos que ele requer uma diária, né? Isso tudo estando no contrato, nós não vamos ter problema nenhum. Só que o contrato, ele dá o day hospital para esse procedimento. Só que chega lá no dia de fazer o procedimento, ele fica uma diária. Aí é transformado isso, a glosa. Então, tudo isso daqui é contratual. O contrato, ele tem que estar escrito lá. Quais são os procedimentos que são de day hospital? Se tiver no contrato isso, não tem o que discutir. Se ele deixou uma diária lá, ou foi porque o esqueceu, ou deixou a mais, passou de 12 horas, e aí, lógico, o faturamento vai cobrar uma diária. Só que o contrato vai reger isso daqui. Então, o contrato tem que ser bem feito para não ter esse tipo de glosa, tá? É isso que acontece. Só que muitas vezes, na discussão médica, eles revertem isso, tá? Eles falam, não, tá bom, vou pagar uma diária. Isso tudo vai de uma discussão também. Certo, a Anne está de volta aí, a Anne que estava Estou seguindo aqui. aqui as perguntas e talvez eu tenha pulado aqui. Mas, Anne, segue aí. Vamos Tem lá. um
comentário, É o que nome tem do usuário bastante é perguntas, o pessoal está Micro. participando, é O ótimo, isso aí. pessoal, Vamos embora. Ô, gente, surgiu a será que dúvida, vocês... Ó, será que antes disso vocês não me dão um minuto para eu pegar uma água para mim? claro. Fique Um à minutinho? vontade. Ai, obrigada. Claro. Fique à vontade. Rapidinho. Porque sem água aqui não dá, não. Peraí. Tá joia. Então, muitas pessoas perguntando. Ô, Anny, assim, só para lembrar, eu já vi perguntas aqui, enquanto a Nilce pega a água lá, sobre o material. Então, esse material que a Nilce já enviou para a gente vai disponibilizar lá no chat, lá no nosso grupo do WhatsApp, né? A gente tem um grupo do WhatsApp, inclusive, que agora, como está a Vou mandar apresentação, de talvez novo o manda o link link, para o envia o pessoal ir link entrando. para o pessoal entrar. E também, do meu lado aqui, tem um QR Code. Acho que na hora que a tela ficar grande, vocês conseguem escanear com o celular também aí, para Perfeito. fazer parte do grupo. O grupo é mais para a gente enviar esses materiais, os próximos webinários, né? São vários assuntos: faturamento, contabilidade, RH, acho que todos, né? Todos os setores a gente vai passar, E já no passou. final, a gente também disponibiliza o link do nosso site YouTube, né, Lucas? Isso, como a gente está gravando, E né? como que funciona? E aproveitar que a Anísio não está aí, explica para o pessoal como que funciona, se alguém tiver sugestão de tema, onde que eles podem sugerir para nós. Na própria inscrição, eu acho que o pessoal que foi se inscrevendo, eu já vi bastante, eu peguei aqui as inscrições do pessoal e dei uma olhada, tem bastante temas, né? Inclusive, a gente vai deixar lá no grupo um linkzinho para o pessoal que se quiser sugerir temas aí, fiquem à vontade, né? A gente coloca lá no grupo, e lá eles vão conseguir sugerir esses temas, e a gente vai encontrar alguém que se encaixe aí com o perfil para que possa nos ajudar, né? Então, acho que todas as quartas-feiras a gente está empenhado em trazer alguém, em trazer um assunto, de diferentes setores aí dentro de uma entidade, porque a gente vê que o pessoal participa. Hoje a gente tem muitas questões, muitas perguntas, trazendo muitos questionamentos e colaborando. Eu vejo aqui que tem bastante gente que, além de perguntar, eu vejo que está colaborando com a gente, né? Porque é a vivência de cada um dentro. Exatamente, às vezes a dúvida de um hospital é a dúvida do outro, né? A dor do outro. E a Pois é. dúvida pode surgir diversos comentários, assim como a Gilda iniciou uma pergunta e já foram diversos comentários abaixo de vários hospitais. Se por acaso, na hora que a Nilce estiver falando, vocês não tiverem, ou a pergunta que nós estamos lendo aqui, que a Anne está lendo para a gente, podem abrir o microfone, assim como a Gilda fez, tá? Fiquem à vontade, acho que esse é o espaço, essa é a hora da gente bater esse papo, além da apresentação, a gente vai deixar também a Nilce terminar, mas o material vai estar disponível depois, então eu acho que as dúvidas que vão surgindo é as dúvidas que o pessoal tem, né? Acho que é importante a gente ler esses questionamentos também, além da apresentação. O Anny, eu parei ali, acho que micro, eu não sei quem que é, mas o nome tá micro ali. Mas você chegou a ler ou não? Não, não li. Tá. Gente, Então, voltei. Desculpa, viu? sem Peguei problema, minha vamos água, lá. porque eu tava quase morrendo aqui. Tem um comentário do usuário chamado Micro. A gente não sabe o nome, mas eu vou ler. Ele comentou assim, ó, acho justo pagar o prestador no caso da medicação que foi recusada. Porém, quando se trata do plano coparticipativo, a operadora vai cobrar o usuário. A operadora joga essa responsabilidade para o prestador e este vai muito bravo na instituição tirar uma satisfação do que aconteceu. E já aconteceu vários casos que a operadora pediu para cobrar particular o paciente. Micro é Então, a Simone Belloni. Vou falar o nome dela aqui. essa parte não deixa de virar uma polêmica, né? Porque assim, ele se recusou por quê? A primeira pergunta é essa, tá? Se ele foi até a instituição, o médico fez a prescrição, ele fez o atendimento, gerou uma consulta, a enfermagem, ela abriu toda a medicação, isso requer taxa, isso requer gasto. Por que que ele se recusou, né? Teria que E analisar a fundo o caso, né, para saber o porquê. isso, porque tudo tem uma resposta, né? Tudo tem. Por isso que a parte de glosa, você sempre tem que ir a fundo o porquê que aconteceu, sempre tem que ter questionamento, porque depois tudo isso é levado
para uma comissão de ética, de discussão, além do que, porque isso daí pode requerer até processos, né? E, eu me recuso, é, não tô afim, acho que dói, não tomo bezetacil porque dói, isso daí pode passar, mas, meu, quando ele está conversando na consulta com o médico já faz aquela prescrição, é nessa hora que ele pode fazer o questionamento, né? Depois que abre tudo, depois que é feito todo o trabalho da equipe, eu não vou tomar. Cabe a ele, dependendo, né? Não vou julgar, não. Cabe a ele arcar com a consequência, né? E aí existe a instituição e o plano já vai empurrar para ele mesmo que não vai querer pagar, né? E ele, por que que ele recusou? Tem que ser visto isso aí, né? E para isso que tem a parte da consulta, né? Olha, eu vou te passar uma injeção para uma dor tal, né? Você vai tomar intramuscular, que o médico explica tudo. Aí quando ele chega para sentar lá, a enfermeira explica tudo. Agora, deu um pânico nele, o que que aconteceu com ele? Alergia não é, porque ele fala isso antes, né? E, assim, Exatamente. recusou, não era nem para estar lá no atendimento. Então, Ô, existe Nilce, foi eu muitos... que fiz essa pergunta, eu sou a Simone Belloni. Oi, Simone. Oi, eu acho que uma sugestão legal para os hospitais, para a equipe de enfermagem, é ela pedir, assim como a gente faz, quando o paciente pede a alta a pedido, a gente Hum, faz ele assinar uma declaração que essa alta é responsabilidade dele e tudo mais. uhum. Então, eu acho que se ele se recusa a tomar a medicação, uma das coisas que é legal a equipe de enfermagem, a chefe da enfermagem, ou já ter um documento padrão para ele assinar e se responsabilizando em não tomar essa medicação, porque se acontecer essa ocorrência, vai ter uma documentação. Olha, o senhor se recusou, aqui tem um gasto. Porque, assim, gente, de verdade, às vezes a própria equipe de enfermagem não tem muita noção do gasto das despesas de se jogar fora uma medicação, uma bola de algodão. Então, só a gente que trabalha em faturamento e em financeiro, a gente tem essa noção. É Então, verdade. falta também um pouco de treinamento, até para a equipe de enfermagem entender isso. E então, uma sugestão aqui é que tenha um protocolo dentro do hospital para qualquer recusa do paciente, o próprio paciente se responsabilizar por isso, para qualquer Uhum. eventualidade no futuro jurídica, né? Isso, legal mesmo a sua sugestão. E assim, no próprio prontuário, quando acontece isso, a orientação é para elas relatarem, e nesse momento elas colocam o porquê eles recusaram, tá? Então, ali no prontuário, que é o nosso material soberano, né? Porque tudo que está escrito ali é o que vai ser levado adiante. Elas colocam o motivo da recusa. Por isso que eu perguntei, recusou por quê, né? Porque Uhum. tem vários, porque já aconteceu de recusar, porque na hora lembrou que desmaia, passa mal, mas isso daí tem a anamnese antes, né? Ele não pode falar lá na hora que abre tudo, né? Então, por isso que eu acho que o prejuízo é dele, sim. E a gente empurra para o convênio, né? Porque é colaborador do convênio. E a enfermagem faz esse tipo de anotação, ó, recusou tomar medicação por isso, por isso, por isso. Já abri toda a medicação, já foi toda dispensada, né? Então, isso daí para mim, é glosa revertida. Mas essa parte que você falou de sugerir ele assinar é bacana também, entendeu? Apesar que ele assina, né, a ficha da entrada, então tudo que tá ali é responsabilidade dele, né? Sim, mas a alta pedido, por exemplo, porque assim, para nós o prontuário é soberânico, juridicamente falando, até em Uhum, caso de crime, ele serve como prova. isso, Mas você ter um documento, eu acho que a gente tem que se armar de todos os lados. sim, Então, verdade. porque assim, o advogado dele pode falar, ó, a gente costuma falar até papagaio fala, escrever Isso é qualquer um verdade. escreve. Entendeu? Uhum, Talvez o que a enfermagem escreveu é para o seu próprio benefício, né? é. A gente às vezes vê muita checagem que foram feitas e realmente não aconteceu a medicação, etc. Então, eu acho, não custa a gente ter um protocolo
Se acontecer, esse documento vai no prontuário do paciente. Isso. Não, ótima sugestão. Mas é uma coisa que eu te falo lá se eu tô lá do outro lado, tá? Mas eu vou só falar isso para você porque é o que acontece às vezes. Ai, vocês vão abrir mais um papel para gente preencher para o paciente assinar, porque a própria alta pedido, ali mesmo pode-se criar um campo para isso, igual você sugeriu, né? Não abrir só mais um papel para isso. Na alta pedido, tá fazendo alta pedido por quê? Porque ali mesmo ele já justifica, né? Mas é legal. Quanto mais respaldo, melhor, né? Assim, eu já vivi muitos momentos de alta pedido, de ter que chamar a polícia, de ter que Eu chamar o sei, eu serviço sei. social a entrar no meio. Porque se a Uhum. pessoa sai dali do hospital e acontece alguma coisa, a responsabilidade é do hospital. Mas ele assinando, problema dele, viu? É, Aí é isso. Mas é legal a sua sugestão, colocar alguma coisa ali, porque a própria alta pedido, a responsabilidade já está caindo todo sobre ele, né? Agora, dessa parte da medicação, se for criar, nem que for um check-in, sabe? Não para ele escrever, estando escrito lá, tipo, num quadradinho assim, ó, medicamento recusado por paciente. Ele checar exatamente. ali e assinar, tchau. Beijo, tchau. Problema Uhum, dele, né? uhum. Mas é difícil, viu? Quem tá nessa área aí sabe o tanto que sofre, É né? um jogo de cintura mesmo, tem que ter. E você fica nessa área do pronto atendimento. Não, eu trabalhei muito na parte de faturamento e também na parte do particular, da tesouraria. Ah, Então eu ficava cruel muito também. nesse Uhum. núcleo, eu, como dizia, eu andava mais que notícia ruim dentro do hospital, né? Porque todas as áreas do particular recaía sobre mim. Então a gente pegava muitos casos desse jeito, né? Então Entendi. participava de muitas situações, a vivência mesmo. É. Mas é legal a sugestão, Muito né? bom. Anne, tem mais alguma coisa? Obrigado pela Tem um participação. monte de Tem um monte, perguntas, o né? Já estou pessoal vendo aqui. tá participando, isso é muito bom, Manda, né? galera, vamos lá. Vamos lá. A Ana Paula Ribeiro fez uma pergunta. Convênio com tabela contratada AMB, mas possui tabela própria como progressão. Percebemos que o critério muda se o valor na progressão for menor. Alguém já teve esse tipo de glosa? Eu já, vou falar por mim. Então, é assim, a tabela inicial que tem no contrato, né, do convênio, ele coloca lá MB 90, 92, CIEFAS, que é tudo para você codificar tudo isso, né, e cada um com seu valor. E aí, quando ela coloca uma tabela própria, isso daí dá uma inconsistência, né? Então, vamos supor, ele coloca uma tabela, unha encravada. Unha encravada na tabela MB90 são tantos CHs. E ela custa, porque assim, ó, o sistema do hospital, ele vai pegando pela primeira tabela, tá? Então, no convênio X, ele tem que colocar a tabela própria em certos procedimentos. Isso pode acontecer de dar essa inconsistência. Como que é a inconsistência? Ele vai buscar primeiro a tabela MB90, depois a 92, porque tem códigos que não tem na 90, tem na 92, tem códigos que não tem na 92, tem na 96, tem códigos que não tem na 96 e na 92 e nem na 90 tem na CIEFAS. Então, quando ela impõe uma tabela própria, às vezes pode acontecer a incompatibilidade do código, né? Porque é TUS, TIS, é um balaio de gato só. E aí vem essa diferença de valor. Mas essa diferença de valor, se o contrato está falando que na unha encravada custa R$ 80, mas a tabela MB é 78, ele paga a diferença de R$ 2, não, ela vai bater o pé que o contrato dela é a tabela própria. Então, ela ganha isso. Lógico que o convênio já vai... Porque o convênio também, ele é sistêmico. Ele pega o nosso XML aqui, ele joga lá no sistema deles e dá um monte de diferença. Aí, o que eles fazem? Eles não vão analisar isso. Eles vão gerar um relatório e mandar para o hospital. Aí, basta o hospital bater cabeça para ver onde que está esse erro.
sabe? Você fica lá parecendo que você está jogando quebra-cabeça ali. Aí ela bate o pé e fala: não, nesse procedimento o meu é tabela própria. É tabela própria, tá assinado, tá no contrato, ela ganhou a glosa revertida, tá? Tem uma pergunta da Emanuele Araújo, que eu vi aqui que é dúvida de vários outros hospitais também. Tá bom. Na resolução normativa 503, diz que as operadoras não podem estabelecer regras que impeçam o prestador recusar. Temos uma operadora que alega que não é possível recusar alguns códigos e que precisam refaturar a conta. Isso pode? Eu vou te pedir um favor para você repetir isso daí para mim, Vamos de lá. novo, por favor. Na resolução normativa 503, diz que as OPS não podem estabelecer regras que impeçam o prestador de recursar. Temos uma operadora que alega que não é possível recursar alguns códigos e que precisamos refaturar a conta. Isso pode? Ela está perguntando como que resolve isso. Ela não tem exemplo desses códigos. Não, ela não colocou exemplos. Você não conseguia perguntar? 12 e 14, acabou de falar aqui, ó. A Eliane também, que é uma dúvida dela. Ela falou um código, 12 e 14. Mas a pergunta é da Emanuele. Se a Emanuele quiser abrir o microfone, É isso que eu ia falar. se Se não tá... puder também. Porque assim, por códigos, assim, não é... Teria que ser algum código específico, então. Um Isso. próprio. Ah, a Eliane Oi. falou do código. Ó, quem tá falando, perdão? Oi. Ó, Emanuele? Emanuele, por favor. Fica à vontade. Então, nós temos uma operadora aqui que quando a gente vai fazer o recurso da guia, às vezes é por falta de autorização, alguma coisa assim. A gente vai recursar e aí eles não aceitam, né? No portal não aceita, Certo. falando que eles não podem recursar esse tipo de glosa. Mas Aí você eles tem... colocam lá, Mas se você eu tenho aqui tem... Você tem os códigos. não só o código, o nome do procedimento, por exemplo. Ó, um exemplo que a gente tem muito aqui, a glosa, é o teste de Covid. A gente autoriza o teste, só que assim, a gente manda tudo para a operadora, a guia do atendimento, o teste Covid autorizado, tudo certinho. Só que eles Manda a autorizam, guia. eles glosam, né? No caso, a guia do teste Covid, Com alegando que qual? não tem autorização. Não tem autorização. Isso, aham. Mas quando você faz o teste do Covid, que o teste do Covid é algo novo, né? Quando Sim. vocês fazem o teste, é feita uma pré-autorização Sim, é feito. e eles negam. E então, a gente tenta recursar, né? No caso, passando o código que foi autorizado, tudo certinho, e mandar a guia, né? Certo. Autorizado. Uhum. Mas eles nem aceitam, o portal nem aceita, falando que não é possível recursar, e eles colocam os motivos e colocam todos os códigos que eles não recursam, que tem que fazer refaturamento. Então, isso daí é uma glosa linear. Porque assim, ó, eles mandam fazer refaturamento numa glosa de teste de Covid com autorização. Você tem que Sim, entrar aí com o comercial. Como que tá esse acordo entre eles? Porque teste de Covid é muito, né? sim. Eles estão fazendo, e é novo também, né? Ele não tem um código na tabela MB, por ele ser Uhum. um procedimento de 2020, né? 2020, 2019, 2021, alguma coisa assim. Só que a E partir assim, do momento... no caso, eu sou comercial também, tá? Aqui no hospital. Ah, Aí, eu já até questionei por e-mail, eles são bem persistentes, falando que tem que fazer o refaturamento. Só que aí eu questiono, né? Eu vou fazer o refaturamento de uma de conta uma coisa que você já fez. que eu já fiz, e outra, na hora que eu for fazer o refaturamento, vai bloquear no portal de todo jeito por conta do prazo, né?
E ele tem um código inicial e depois ele pode virar código TUS ou TIS no XML? Não tem o código próprio deles, é o código o TUS mesmo. Então é o seguinte, isso daí, a minha opinião, tem que montar com eles uma reunião. Vocês já devem ter uma demanda grande desse teste de Covid, né? Sim, Inserir isso daí, igual eu estava falando na outra glosa, tabela própria, entendeu? Porque assim, sim, se eles estão te dando uma autorização, jamais eles podem recusar isso. Entendeu? sim, Então, eu vou falar para você o que que era feito no hospital. No hospital era feita uma guerra de gladiadores. Então, porque a reunião de glosa, ela é tensa. É convocado o médico, é convocado o comercial e é convocado o pessoal do faturamento. Ó, estamos com as provas todas aqui. Você exige uma reunião no e-mail. Gostaria de marcar uma reunião para falar sobre isso, né? Na qual não é pertinente, nós temos a autorização e está batendo com esse código aqui 1214, na qual vocês não querem me pagar, né? Dizendo que não sim, tem ou deixa de ter. Se você tem autorização, você já tem tudo na mão. Aí o que sim, você tem que fazer é a briga na reunião, entendeu? Levar todo o teu material, o valor que isso daí representa, né? Levar o médico, levar o setor de guias, levar o setor de faturamento, você que é o comercial, chega lá, ó, vocês têm que resolver isso. Eu só vou sair daqui com o cheque na mão, com o Pix na mão desse pagamento. Exige, porque existe uma hora que as reuniões, elas são assim, é de quase que subir na mesa. Eu já vi gente subir na mesa em é reunião. bem assim mesmo. Se você quiser, te ajudo. Eu vou nessa reunião, porque essa parte de brigar é comigo mesmo. Eu posso ser Ah, eu assim, também gosto. subir na mesa com os papéis. Gente, se eu for falar cada reunião que teve, eu tenho até vergonha. Mas é dessa forma que você resolve. Não É, é sem briga, essa daqui não dá, porque como eu fico indignada a hora que eu pego uma glosa assim, tem guia? Nossa, tudo bem, não passou no código, depois eu vou ver lá com a TI, né, se eu não errei em alguma coisa aqui no código deles. Código TUS ainda, é o código mais atual. Não, vai para briga, filha. Monta a sua reunião, pega tudo isso aí, manda um e-mail, nem que for para a diretoria. Na diretoria você vai promover da seguinte forma: ó, tô com 100 mil reais aqui de teste de Covid, quem vai resolver? Na hora que eles verem os 100 mil, né, porque você vai promover o pessoal com valores. Aí eles vão sim, falar: nossa, tudo isso parado no caixa do hospital. Vai para cima, tá? sim. Tá bom, Então, assim, a obrigada, viu? dica que eu dou, ó, você monta a planilha com tudo isso daí, manda um e-mail, copia todo mundo, faz aquela explosão. Eu preciso de uma reunião urgente para resolver isso aqui. Eu não saio daqui sem esse dinheiro. E eu já fiquei em convênio até 10, 11 horas da noite, enquanto eles não me. Porque na época era tipo intermédica, eu esperei o cheque, eles me pagarem o cheque para poder voltar para o hospital. Porque eu falei: se eu voltar para lá sem esse dinheiro, eu vou ser degolada, eu vou ser mandada embora. Eu vou voltar com esse dinheiro. Ia fazer essa pressão, entendeu? Sim, Porque uma das partes ruins da glosa é essa pressão aí, essa briga chata nas reuniões, é verdade. É, tá? parece que tem. Obrigado, viu, Manoel? Parece que assim, Obrigada. é o calcanhar, Imagina. calcanhar de Aquiles mesmo aqui. Tem muita gente falando sobre esse problema, viu, Nilson? Não, se não Tem tiver muita gente briga, falando não aqui tem. que quando o código, a Andréia, eu tô lendo de baixo para cima aqui, mas a Andréia comentou aqui que quando está no SIGTAP, né, Uhum. tem alguma taxa de convite, o plano tem que pagar sim. Tem muitas informações aqui. A Rosiane também falou lá na entidade dela, no evangélico, que eles fazem a negociação específica, também temos a negociação específica. Tem muita gente falando isso. Anne, veja aí onde que tá, onde vocês Comentários, estão aí. pelo que eu li por cima, é o pessoal comentando em questão do prazo do refaturamento, né? Que quando vão refaturar, tem a justificativa que já passou do prazo. Ah, É é aquela assim, dorzinha ó. de cabeça, né? Isso. Na verdade, na hora que tem o contrato, funciona assim: o básico é recurso até 30 dias, certo? Se passar dos 30 dias, você vai perder.
Só que o que acontece? Você usa uma palavrinha mágica, até 30 dias. Aí eu vou para cima. Fala, não, a gente perdeu o prazo. Mas assim, eu vou para cima, mas primeiro eu vou ser muito legal. Eu vou falar assim, gente, pelo amor de Deus, vocês não podem deixar de me pagar isso aqui. Teve um prazo, mas eu preciso recorrer. Aí você vai, né, naquela bem boazinha, tudo. Não conseguiu? Vai aos deuses, né? Vai lá na diretoria, olha, doutor, tem que ter parceria, me ajuda aí. Sempre a gente está ajudando o convênio aqui e tal. Aí vai aquele somebody love digníssimo, né? Que a pessoa aplica lá para poder reverter isso daí. Porque se está no contrato 30 dias, você não recorreu, você perde o prazo e perde o valor. Só que eu uso a palavra até, né? Aí você usa umas entrelinhas aí para poder. Mas você não pode mesmo perder o prazo, por isso que tem que ter um controle. A hora que chega o recurso para você, o setor de recurso de glosas, ele já lança isso numa planilha e já começa o trabalho e já coloca um apontador, né? Então, se chegou dia 1, dia 25 tem que estar pronto, né? Então, isso daí é uma questão de controle interno, né? Do próprio setor de recurso de glosa. Então, não tem muito... É mais controle mesmo. Muito bem, Perfeito. muito bem. Pode, se você... Aqui tá, a Fernanda está comentando aqui, a Fernanda Cruz, que o pré-faturamento pode amenizar, né, a perda de prazo. Isso. O pré-faturamento, ele está lá justamente para isso, que é uma das prevenções que eu coloquei aqui. O pré-faturamento, ele trabalha com... Aí o faturamento, ele se torna um fechamento quando você tem um pré-faturamento. Você até muda a característica do hospital. Porque o que é o legal? O faturamento sempre chorou no seguinte, caía tudo lá. No faturamento que a gente tinha 50 pessoas. Quando a gente montou o pré-faturamento, nós trouxemos 10 pessoas para o pré e trabalhamos com 40 no fechamento. Então, nem a gente até mudou a palavra do faturamento como fechamento de contas. Só chegava lá, o pessoal fazia o XML, né, colocava na ordem, né, não analisava mais nada, então chamava fechamento. Aí o pré-faturamento ficava junto com o pessoal em loco, já ia conferindo, corrigindo. Existia uma enfermeira auditora no pré-faturamento. Então, quando chegava lá, era um fechamento de contas. Só que, ainda assim, o plano de saúde, ele consegue ver glosas, né? Mais menos, né? Porque aí não tem tanto respaldo para ficar discutindo, né? Isso daí é uma das prevenções. Vai lá, Anne, acho que tem mais Certo, perguntas novas aí. apareceu mais pergunta. Pode A mandar. Rosiane comentou sobre o relatório de glosa que a operadora disponibiliza. Infelizmente, temos uma operadora que contamina todo o relatório e não sabemos o que realmente está sendo pago. No mesmo relatório, ela inclui as glosas, honorários, os recursos feitos, sistema de incentivo e dentre outros. Ela informou que não vai disponibilizar de outra forma. Já até tentamos quebrar esse arquivo, mas não conseguimos. A operadora tem esse direito de oferecer um relatório contaminado? Não, não. Já peguei relatório assim. Relatório, eu até sei, assim, eu sei qual que foi o meu convênio, né? O que que acontece, o que que pode ser feito com isso? Se realmente é isso que ela está falando, que ele está todo desalinhado, né? Porque o que que eu fazia também? Eu pedia para os convênios me mandar o relatório no e-mail, em forma, pode ser de PDF, preferência em Excel, né? PDF você consegue converter. Se ele veio desalinhado e ela poderia ver se em PDF ele está sem, ele veio, ela pode entrar no Google e fazer conversão de PDF para ou Word ou Excel, tá? Ela consegue fazer isso com a ajuda de uma TI dela. Esse daí é o primeiro passo. Se ela não conseguir desmembrar isso, né, para entender um pouco melhor o relatório, o que que ela vai fazer em menos de 30 dias? Ela vai colocar esse relatório no envelope e ela vai mandar ainda por e-mail e vai devolver ele pelo correio. Não estamos entendendo o seu relatório. Já aconteceu isso comigo, né? Ou vocês mandam alguém aqui para explicar que de repente, né, vai que a gente não
não consegue entender por algum problema de, sei lá, dislexia. Será que a gente tem algum entendimento assim tão agravante para não entender um relatório? Mas aí solicita alguém de lá, né? Ou vai até lá, ou manda pelo correio, manda tudo escrevendo no e-mail, manda ele anexado no e-mail, olha, por favor, no item tal, na linha tal, o que que significa? Questiona. Mas, assim, não mostre o pau, mostre a cobra morta quando você mata a cobra. Entendeu? Então, mande por e-mail, mande a linha, um modelo de linha que está todo desalinhado, devolve isso pelo correio, exija que alguém vá explicar ou até se disponibilize de ir até lá, que de repente você fazendo já você já faz até uma amizade ali com o pessoal do convênio, né? De repente esse pessoal pode te mandar em Excel, porque o sistema deles pode trabalhar assim, né? Mas eles fazem de tudo para dificultar a vida de quem vai analisar, tá? Então, assim, monta um processo na qual eles não vão ter saída para poder responder para você. Ou vocês trocam esse relatório, ou vocês me mandam ele convertido, ou vocês vêm até aqui explicar para mim. E se junta com o comercial, né? Com mais forças, com a diretoria, se for o caso. Olha, doutor, tá vindo um relatório assim, a gente não quer mandar nada errado, entendeu? A gente não está entendendo isso aqui, a gente precisa de uma força maior. Eu vou tentar pela pessoa que me enviou, mas eu vou te copiar também para você ver, e fora o prazo, né? Porque de repente você está perdendo o prazo aí, então você tem que correr em 30 dias, né? Então a minha dica é essa aí. Certo? Vamos lá. Tem outra, a Letícia. Ela perguntou o que fazer quando recursamos e não temos nenhuma resposta da operadora. Ela fala que envia e-mail, mas não respondem, faz contato telefônico e não tem resposta de jeito nenhum. O recurso vem para ela, como que é? Deixa eu achar aqui, ó. Ó, mando. Não, perdão. O que fazemos quando recursamos e não temos nenhuma resposta da operadora, quando ela não tem resposta nenhuma? O que fazer nesse caso? Ela recebe o recurso, ela envia o recurso e não tem retorno. Eu acredito que seja isso, mas se a Letícia quiser também abrir o microfone, ó, é feito o recurso, porém a operadora não responde, nem de recurso, nem de recusa, nem de aceitação. Isso daí é uma falha em comunicação. Porque assim, a partir do momento que ela envia para mim e eu faço o recurso, quem enviou vai receber, certo? Então vamos supor aqui, eu vou dar um exemplo, ela me enviou esse recurso por e-mail. Então eu tenho um e-mail na qual eu recebi o recurso. Quando eu for enviar esse recurso de volta, eu vou mandar nesse e-mail. Então, assim, subentende, se a pessoa me mandou o recurso, ela vai receber ele. Isso eu estou falando por e-mail, tá? Se ela não me responder isso, eu posso usar aquela regra. Em 30 dias, ela vai me pagar esse recurso total. Ou que eu aceitei, né? De repente eu mandei um recurso de 10 mil, aceitei R$ 1.000, faltou 9. Ela não respondeu, eu vou receber esses 9 mil de volta. Mas não funciona só assim. Esse e-mail que você está mandando de volta, na qual você não teve resposta, você vai envolver a sua diretoria, a sua supervisão, o seu comercial. Porque todo mundo tem que... Porque só o recurso de glosa sozinho não faz verão. Ele tem que trabalhar em conjunto, ainda mais num caso desse aqui, que é grave, né? Já que ela não respondeu. Não respondeu por quê? Se ela me mandou, como que ela não vai responder? Eu tenho uma comunicação com ela. Então, eu tenho que ir atrás dessa comunicação, eu tenho que ligar. Eu iria lá, tá? Falou, ó, eu vim aqui atrás do meu recurso aí, vocês não responderam, como que vai ser feito? Vocês vão pagar isso? Eu tô entendendo que é pago, mas junto sempre com respaldo de uma supervisão, de um comercial, tá? Perfeito. Próxima pergunta da Rebeca Moraes. Mando o recurso de glosa. A operadora nega o pagamento, mesmo que o recurso esteja embasado. A providência desse recurso volta para a auditoria? Como que funciona? Ela mandou o recurso
A operadora nega o pagamento, mesmo que o recurso esteja embasado. A Essa daí é providência tipo. desse recurso volta para a auditoria? Então, ó, dependendo do que é, ela manda o recurso, ele volta embasado total, ele tem que voltar para o faturamento. Por quê? Porque pode ser uma glosa linear. Tem que saber o motivo. Se ela me falar o motivo aí, fica mais fácil de responder. Sem embasamento não é um motivo de, não é uma resposta de recurso. Sem embasamento em quê? Código, né? Plano errado, codificação XML, né? Porque a linear é aquela glosa que você manda direto para o faturamento. Ela nem passa por recurso de glosa. Aí o faturamento ele refaz e reenvia. Tá? Então tem que saber que tipo de glosa é, qual o motivo. Se ela quiser falar um motivo, dá para explicar um pouco melhor. Licença, bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo. Eu Bom sou dia. Rebeca. Oi, Rebeca. Então, passamos aqui no hospital que eu trabalho, passamos por uma situação que a operadora, ela tem tabela própria e seguimos cobrando especificamente a dissecção de para catéter central através de um código que existia nessa tabela própria deles, e a gente pedia pelo sistema deles, e tudo funcionou até março do ano passado. Em março do Uhum. ano passado, eles informaram que aquele código não existia mais, ele estava descontinuado, porém, no sistema deles, autorizado a dissecção dessa maneira. O procedimento, o valor do procedimento, o pacote do procedimento desse código, ele custava o valor de R$ 1.800. E Certo. aí, no mês da remessa, nessa remessa de março do ano passado, informaram que não iam pagar os 1.800, que ia pagar lá os 272, mais os itens, um total de R$ 400. Deixaria de pagar 1.800 e pagaria 400. Fizemos todos os recursos em cima inclusive, aglutinando no processo de recurso a autorização deles com o código, todos os documentos, toda a parte documental, comprovando essas autorizações anteriores, foi colocado, mas mesmo assim eles se recusaram a pagar, porque, diante do que eles falavam, que o código estava descontinuado. E eles pararam aí. E parou aí. Aí eu E passei, aí, pagaram essa diferença de 1.800 para esses R$ 500? ainda está em trâmite. Ah, vão Ainda ter que está em. pagar. Porque assim, qual que é seu respaldo aí? É, esse descontinuado tem que ver se o setor de comercial, porque às vezes o comercial e o glosa não tem uma comunicação eficaz. Se o comercial recebeu que esse código aqui de 1.800 foi descontinuado, em que data, você tem que ir atrás dessa informação primeiro, tá? Porque de repente esses caras provam que mandou um e-mail para fulano de tal lá, do comercial, não sei o quê, entendeu? Ah, Uma tabela sim, nova. Então, o primeiro passo, vai atrás dessa informação, né? sim, E se não existiu essa informação de nenhum jeito no hospital, o que vai valer esse 1.800? Com a seguinte perfeito. justificativa: nós estamos. Aí você pega até o exemplo anterior na qual eles pagaram, Sim, você faz um recorte disso, né? Só desse item aí. Você anexa embaixo nessa justificativa, favor nos considerar como na data tal, na qual vocês pagaram esse código total. E sim, não tivemos nenhuma comunicação do convênio, né? Para ninguém no hospital, nenhum e-mail, já fui atrás verificando isso, na qual isso daí mudou. Aguardamos o valor da glosa total. Gostaria que perfeito, vocês revertessem essa glosa, entendeu? perfeito. E copia o comercial, né? Eu não sei se você trabalha na parceria que tem que ter, né, junto com o Sim, comercial, mas já perguntando para o comercial se eles receberam essa informação, sim. tá bom? Muito obrigada. Imagina. Vamos lá, mais perguntas. Bora! Adoro! A Rosiane perguntou: quando a gente realiza o recurso e ele é recusado, mas a operadora não me permite fazer uma réplica dessa glosa, o que fazer?
mesmo sabendo que está errado. Ela deu um exemplo. Glosa de uma sonda, mas foi realizada a sondagem. Ela recusou a minha justificativa. O que fazer depois, uma vez que foi realizada essa passagem de sonda conforme prontuário? Tá. Ela recusou e falou o quê? Ela falou aí o motivo da recusa? Exemplo, glosa de uma sonda, mas foi realizada a sondagem. Ela recusou a minha justificativa. Acho que ela não Mas não falou. tem, não tem, Não não tem um tem motivo do motivo. porquê foi recusado. Não Ela deu um tem? exemplo, não, ela não falou aqui. Não, eu preciso do motivo, porque a sondagem, ela, a anotação dela, ela é complexa. Vamos supor, eu vou te dar um caso, não sei se vai servir de exemplo, mas se ela me falar o motivo que eles alegaram, eu consigo responder melhor. Então, por exemplo, a sonda. Teve uma sonda que uma enfermeira passou lá e ela escreveu a palavra assim, ó, repassado, sonda. Aí essa palavra repassado, até então ela não surtia efeito nenhum para a gente, era uma palavra normal lá na anotação de enfermagem. De repente o convênio respondeu assim para mim: repassado, Nilce, foi a mesma sonda, não vou pagar. R$ 1.500 a sonda. Aí eu falei assim, repassado sonda. Aí fiquei, né? Você fica sempre umas lençóis lá. Aí eu olhei e falei, você não vai pagar? Não. Então, por causa da palavra repassado. Mas subentende-se que é a mesma, você está entendendo isso, mas não é a mesma, porque essa sonda, ela não pode ser passada a mesma, ela não é reutilizável. Foi sorte minha que eu tive essa resposta. Então, assim, a sondagem, ela é uma incógnita, e eu dependo muito de saber qual foi o motivo que ela recusou pagar, né? Porque senão eu não consigo. Ela acabou de falar aqui, ó, o motivo da recusa. Alegou que era por falta de checagem da enfermagem, mas estava tudo certo sobre a sonda. Falta de checagem? Ela falou que esse foi o motivo da recusa, que eles Não, alegaram. falta de checagem. A partir do momento que você provou que checou, o convênio vai ter que pagar. Nem que for na briga. Entendeu? Checou, tudo que você checou, checagem significa assim, realizei aquele procedimento, eu administrei aquele medicamento, assinei, eu fiz, tudo que está escrito lá. Então, ela vai ter que pagar. O que que ela vai fazer na glosa de enfermagem? Ela vai imprimir esse relato, nem que for ele inteiro, né? Porque o relato da enfermagem às vezes requer mais coisas, não só a sonda, e ela vai grifar isso daí e vai mandar. Foi checado, foi realizado conforme o procedimento. Não, não tem como eles recusarem. É que eles ganham tempo, sabe? Às vezes eu vejo que o lado de lá é assim, quer saber? Vou recusar. Às vezes eu tenho essa impressão, sabe? E para não pagar. Porque você viu aquela tabelinha que eu apresentei? 120 dias para pagar um recurso do recurso do recurso e ainda acabar em reunião. Então, eles ganham tempo mesmo, tá? Mas a gente, com todo o material na mão, provando tudo, aí eu falo de novo, você não mostra o pau, você mostra a cobra morta. A partir do momento que você manda o material provando, não tem como você não receber, tá? Perfeito. Próxima pergunta. É da Camille, do Hospital Maternidade Frei Galvão, e ela tem uma dúvida sobre a reanálise do recurso. Quando realizo um recurso e ele volta para reanálise, a operadora pode me enviar a reanálise como justificativa, glosa mantida apenas, ou teriam que colocar um motivo a mais? Ele volta o recurso, é isso? Ela mandou o recurso e ele volta para reanálise? Isso, isso. Então, aí eu vou voltar nessa tabelinha que eu não sei se dá para ela ver. Deixa eu ver aqui que entrou um negócio aqui. A Deixa gente eu está ver aqui. vendo Tá, né? o Tá slide. compartilhada a tela assim. Então, mas eu não estou conseguindo voltar na tela da tabelinha que eu expliquei no É o início. primeiro slide? Volta na setinha. Então, na setinha mesmo não está indo, parece que travou.
Tá, deixa que eu compartilhe aqui para você, então. Pode deixar, eu vou Sabe parar que o seu tela que compartilhamento. é? Eu É sei, eu um, sei. É a é tela, uma, que- é o quarto slide que tem os valores, né? uma tabelinha, isso. Aí ela... Tá, deixa eu só parar o seu aqui. Hum? Tá indo para outra Não, ele tela aqui. entrou. Isso, ó, que nem aqui. Ela falou o que aqui, ou... Como que é o nome dela? Camille. A Camille Miriam? fez a pergunta. Camille. Camille? Ela falou que quando ela realiza um recurso e ele volta para reanálise, a Então. operadora pode me enviar a reanálise como justificativa glosa mantida apenas ou teriam que colocar um motivo a mais? Então, ó, quando a gente manda a glosa inicial, né, que nem essa tabelinha está explicando aqui, aí eles analisam o que a gente dou para eles podem devolver isso daí para a gente, eles podem aceitar nada, que nem ela acabou de falar, né? Ele reanalisou e ela não aceitou nada. Pode, mas aí você vai entrar com o recurso do recurso. Se você não concorda, e esse recurso do recurso, eu já cheguei a analisar 5 recursos do recurso, para você ter uma ideia. Eu não aceito isso, mas eu também não aceito. Aí vai ficar essa briga. Até chegar naquele momento da reunião. Entendeu? Você não é obrigado. Ela pode mandar de volta quantas vezes ela quiser. Só que, para isso daí ser sanado, o comercial, ele tem que colocar assim no contrato. Vamos aceitar o primeiro recurso em 30 dias, o recurso do recurso em 60 e depois reunião. Tá? Porque senão, eu já cheguei até no 5º recurso, porque eu não tinha isso daí no contrato. Ô, Então, Nilson, ela... Oi. Nilson, eu acho assim, ó, que na verdade o que a pergunta foi em relação ao convênio manter a glosa. Eu acho assim, existe no contrato uma questão de quantas vezes você pode reapresentar, então existe o recurso de glosa e a reapresentação, né? Aqui nós temos algumas situações assim. O que ela está dizendo é que, assim, num primeiro momento, você fez a apresentação da conta, a operadora te devolve dizendo que não está checado, alguma outra situação. Quando você faz a reapresentação dessa glosa, a operadora simplesmente coloca assim, glosa mantida. Mas como a operadora já te deu uma glosa, pelo fato de que ela já disse que te deu a glosa, a primeira glosa já foi porque não tem checagem, ela está mantendo a glosa se você não comprovar isso. É isso mais ou menos que eu entendi a pergunta. Então, assim, ela pode dizer que a glosa está mantida? Sim, porque a reanálise da operadora foi que, apesar de você ter mandado toda a documentação, ela mantém a glosa. É isso ou eu estou enganada? Então, tá certo o que você está explicando que está batendo com o dela, mas aí, o que que você tem que fazer? Você vai entrar com o recurso do recurso, você não vai aceitar, né? Isso, Só, exatamente. Só que, assim, quando você entra com o recurso, né? Então, vamos lá. Vamos dizer uma diária do UTI, tá? A operadora me devolve dizendo que aquela diária não é compatível com o diagnóstico, ou não está no protocolo, alguma coisa assim. Eu faço uma reapresentação, pedindo uma justificativa da minha equipe médica da UTI e reapresento. Mas a operadora avalia e mantém essa glosa. Diz, não, apesar de todas as suas justificativas, eu vou manter a glosa. Então, assim, eles podem sim manter a glosa. Por quê? Porque a primeira glosa, ele já disse, não é compatível com o diagnóstico do paciente. Apesar de eu ter mandado toda a documentação, uma justificativa, eles vão manter a glosa. Então, assim, lógico, daí eu entendi todo o que você colocou. Você vai lá, você vai fazer uma reunião, você vai fazer levantamento de dados, mas a questão principal é que a operadora pode sim te devolver um recurso dizendo que
glosa mantida. Isso, É isso? pode, com certeza. Mas é assim, você também não é obrigado a aceitar a partir do momento que você tem sua razão. Por isso que vai entrar nessa tabela que eu falei aí. Você vai mandar de novo. Então, seria o segundo recurso do recurso, tá? Eu não aceito essa glosa, ela foi pertinente à UTI, você quer me pagar enfermaria, day hospital, problema seu. Então, se o médico aqui, aí eu vou falar, doutor, realmente esse paciente precisava ficar na UTI, porque existe aquelas conversas internas. Ah, claro que precisava, porque tem uns que falam, não, Nilson, eu vou aceitar a enfermaria sim, mas aí é já no início que ele vai fazer o aceite. Se o médico bater o pé que aquilo lá é UTI, fala, doutor, tem certeza você vai conseguir, numa briga ao vivo, em cima de um ringue, o outro médico provar? Tá, então vou mandar de volta, segundo recurso. Aí a operadora vai falar assim: eu já falei, eu não vou pagar. Ah, você não vai pagar? Então a gente vai até aí, vamos montar a reunião. É assim que funciona. Se você tiver, porque existem aqueles casos que o médico deixou mais um dia lá na UTI, né? Porque esqueceu o paciente lá, vai, brincadeira, né? Mas acontece às vezes dele poderia ter dado a alta, né? Já aconteceu. Aí o que que acontece? A equipe médica mesmo do próprio hospital, ah, não, vou aceitar a diferença da diária de enfermaria, sim, porque realmente ele poderia, conforme o médico do convênio falou, ele poderia ter tomado esse comprimido via oral aí na enfermaria ou em casa. Então, ele aceita. Agora, se ele não aceitou, se ele comprovou, foi para o convênio replicou que não de novo, reunião. Não aceita. Entendeu? Assim que a gente faz. Vamos lá. Acho que tem alguém compartilhando a tela aí? Aí, fechou. Agora foi. Próxima pergunta, da Caroline Ferreira. O hospital que eu trabalho está sofrendo uma glosa em cima dos honorários do anestesista. A operadora possui uma tabela própria de HM. Porém, o anestesista cobra por paciente um valor acima do acordado na tabela. O paciente paga o valor cobrado para o especialista e é reembolsado com esse valor integral. Porém, a operadora faz a dedução desse valor para o hospital. Paga apenas o acordado em tabela da glosa a diferença. É correto? Possui algum respaldo para que eu possa recursar? Ou o correto não seria reembolsar para o paciente apenas o valor em tabela? Nossa, eles fazem um balaio de gato mesmo, né? Para lascar o paciente. Então, assim, tem uma tabela própria, né? Do anestesista. Vamos supor que seja R$ 100. Aí ele cobra 150. Mais ou menos isso, a lógica? E esse 50 é o paciente que vai ter que bancar. É isso? Isso. O paciente paga o valor cobrado para o especialista e é reembolsado com esse valor integral. Aí Deu se para ele está entender? se está sendo reembolsado, onde está vindo a glosa aí? Essa parte eu não entendi. Ele cobra uma tabela, né, própria. O paciente arca com esse valor e depois ele é reembolsado. Onde que está a glosa? Não entendi. Eu vou ler novamente, mas se a Carolina Tá, também, se ela estiver presente e quiser explicar melhor falar, para a né? gente, Aham, vamos lá. A operadora possui uma tabela própria. certo. O anestesista cobra para o paciente o valor acima do que está acordado nesta tabela. Acredito eu que seja isso que ela falou. Tá. O paciente paga o valor cobrado para o especialista, ou seja, o valor ele está pagando o valor que o anestesista está cobrando, que é o valor acima do que está na tabela. Foi isso que eu entendi. Ó, então vamos colocar. A tabela é R$ 100. O anestesista cobra 150. O paciente paga 150. O valor é maior. Isso, foi isso que ela falou. Está pagando o Ah, valor acima. Para o especialista e é reembolsado com esse valor integral.
Aí eu também fiquei, se eu Onde se está está a reembolsando glosa? 150, exatamente. Se ela, Porém, se a ela... operadora faz a dedução desse valor para o hospital. Paga apenas o acordado em tabela. É Então, quer correto? dizer, Ela está perguntando se é correto. Possui algum respaldo para que eu possa recursar? na verdade, se a operadora está pagando os R$ 100 do anestesista, que é da instituição, ela não tem que recorrer a nada. Quem teve prejuízo foi o paciente de pagar valor a maior. Ela falou que, ó, porém, os 50 de diferença é glosado ao hospital. Ela falou aqui, logo abaixo da pergunta dela. Posso interferir? Pode. Claro. Eu acho que aí está havendo uma dupla cobrança, por isso que a operadora está glosando. Porque se o paciente pagou direto para o profissional médico e ele já recebeu o reembolso, o hospital não pode faturar esses honorários médicos. Então, não pode haver duas cobranças da anestesista. Dessa forma, sim, né? Sim, Eu mas acho mas que é aí que tá a estranho. glosa. Mas ele paga uma diferença, pelo que ela falou, você viu? Então, estranho. Porque daí É, seria dupla cobrança de honorários, porque o se operador já for recebeu do paciente e o hospital está cobrando de novo. Né? Então, é isso, aí se for nessa lógica que você falou, tá certo, né? Que é duplicidade e não poderia cobrar o honorário do anestesista, né? Mas agora, será que é isso, né? Se ela quiser entrar para explicar melhor, mas obrigada pela ajuda aí. Caroline, se você estiver presente, quiser abrir o microfone e a câmera e contar um pouquinho para a gente, fica à vontade. Eu Estamos acho que aqui para isso. eu acho que vamos surgir muitas dúvidas. Até eu tenho tem alguém que comentou aqui que e aqui sim os slides já estavam no final. Alguém comentou, eu não vi aqui, eu vi aqui uma mensagem. Mas a gente até a apresentação, a gente vai enviar essa apresentação para vocês da Nilce. Nilce, se você quiser, como a gente está chegando aí já perto do meio-dia, então a gente está com 2 horas aí de webinar, e eu sei que o assunto vai longe, né? A gente pode até Não, eu não marcar me aí. importo, mas se A quiser gente pode, remarcar, é mais para o pessoal, que eu sei que o pessoal tem os horários aí também, né? Não só tá. nós, mas eles. Ah, se você quiser, eu não sei se você quer continuar, porque eu vi que você está no final aqui da apresentação, eu posso compartilhar aqui para você terminar essa apresentação, e depois você vai deixar também, a gente tem os seus contatos, né, no final da apresentação, que eu acho que algumas dúvidas a gente pode depois ser tiradas com você diretamente, ou a gente até agendar é, um novo encontro, né? Que eu acredito que seja Não, é legal, sim, porque esse tema, você viu que tem muita dúvida mesmo, né? O muita pessoal e é dúvida. difícil porque você fica ali, é só na experiência mesmo do que já passou, né? A parte da glosa, porque é muita coisa que eles colocam que te deixa assim de mãos amarradas para até você responder. Você fala, meu Deus, será que isso daqui é real? É difícil mesmo. Tá, você está vendo a tela aí, Nilce? Se Tô. você quiser seguir aí, a gente pode. A gente vai liberar essa gravação desse webinar. Eu vi que tem algumas perguntas, a Anne está respondendo. Se você quiser continuar, eu vi que já está no finalzinho aí, e aí se a gente tiver mais um tempinho, a gente consegue bater mais um papo aí nessas perguntas. Eu posso continuar os slides, né? E se alguém quiser Isso, perguntar. isso. Então, aqui, eu parei aqui mesmo, né, Lucas? Foi isso mesmo. Tá. Então, assim, a parceria com o setor de comercial, vocês viram que é bastante importante, né? Porque o comercial, ele é um elo muito grande de informações para prevenir glosas, tá? E, pior que o meu não tá indo. Não, é eu que vou controlar para você, tá? Então, próximo. Isso. Acompanhar aqui também. As auditorias externas, né? As auditorias externas têm alguns hospitais que contratam essas auditorias para facilitar, porque às vezes assim, ó, que nem o hospital que eu trabalhei, só tinha eu de enfermeira auditora para discutir com todos os convênios, a educação continuada, apesar que eu trabalhava com a curva ABC, as glosas maiores, né? E as piores, eu trabalhava com essas, aí eu conseguia dar conta. Então, assim, a parceria com alguma auditoria externa, né, mesmo que for esporádico, na hora de fazer fechamento de contas, é legal você contratar, né, se o hospital tiver condições para isso, tá? Pode pôr a próxima.
por favor. E aqui tem uma ferramenta que eu cheguei a testar essa ferramenta, mas não foi aprovado conforme o custo, chama Glosa Zero. Isso não existe, é só o nome da ferramenta, né? Glosa Zero nunca vai existir. Então, essa ferramenta, ela consegue, ela tem várias funcionalidades, onde ela pode comparar a tabela do hospital com a tabela dos convênios, né? Ela pode fazer uma análise Quer ver, ó, tem a próxima slide, fazendo favor, Lucas, que ele fala das vantagens dessa ferramenta, né? Ó, ele faz a integração do sistema do faturamento com a recepção, ele cria o código lá de elegibilidade, né, para não ter tanto erro em código, ele monta prazo para você não conseguir perder o recurso, né? E eu acho uma das mais importantes é ele fazer a comparação do cadastro de códigos da tabela EMB, sabe? Ele compara e vê se o nosso código e os nossos procedimentos estão de acordo com aquele plano, né? Ele faz essa comparação. Eu achei muito interessante, mas não deve ter só essa daí no mercado, deve ter várias, né? A Zero Glosa foi uma que eu testei só que a gente não implantou por conta de valores, né? Ele achou caro na época, ele falou, ó, vamos deixar do jeito que tá, quem sabe futuramente. Então, esse tipo de ferramenta é bacana trabalhar assim, eu indico, né? E é isso, próximo. E para concluir é isso, né? Quando a gente implementa estratégias práticas, né, de forma efetiva, a gente consegue melhorar as glosas, a receita fica mais consistente e eficiente para a instituição. Então é isso aí. E o próximo? Agradeço a todos aí, né? Deixei meu e-mail, deixei meu WhatsApp. E se precisarem, pode contar comigo. Se tiver mais dúvidas, eu também posso esclarecer, tá? Estou nessa parte de consultoria também. E é isso. Acho que tem Bom, mais um slide, se eu não me tem engano. mais Acho que um? não. Vamos ver. Acho que Acho que não, acho não. que Acabou aí. é o mesmo, aqui é o último. Eu vou Acabou. deixar um pouquinho na tela para vocês pegarem o contato. Wani, você consegue enviar o contato aqui no Não? chat dela? Vou colocar aqui agora. Nilce.marini, né? Eu acho que eu te mandei os slides. Se você quiser abrir e pegar a última página aí, você pode colocar no chat. Pessoal, eu vou parar o compartilhamento com vocês, que eu também... eu vi que tem muitas perguntas, o pessoal ficou aqui até o final, né? Se E a quiser gente me vai... passarem por e-mail, tá bom? Eu posso responder todas. Isso aí, ótimo. Então, se vocês... A Anne acho que vai colocar aí, e Tá a no gente Word. consegue... vocês conseguem falar com a Nilce também. Deixa eu parar o compartilhamento. Lembrando que a gente tem esse grupo do WhatsApp, eu queria colocar aqui o QR Code para vocês. Mas acho que na minha imagem aí não sei se está aparecendo, mas a gente tem esse Tá grupo do sim. WhatsApp. Tá. Para vocês entrarem, a Anne já colocou aí algumas vezes no chat, eu vi que muitas pessoas já entraram aqui. A gente vai disponibilizar essa gravação, né? Essa nossa live de hoje, esse nosso webinar, para quem perdeu. O material eu vou disponibilizar lá no grupo, assim que a gente encerrar aqui, para vocês fazerem o download. E agradecer mais uma vez, Nilce, assim, a sua disponibilização, a sua disponibilidade de estar com a gente. A gente vai fazer aquela foto que a gente sempre faz antes do pessoal sair aí. Se puderem abrir a câmera, para a gente, eu vou contar até 3 e aí a gente faz essa foto para a gente divulgar também para o pessoal aí, para quem participou, a gente envia lá no grupo. Me Tem algumas explica pessoas aí, que... Lucas, aonde que abre aqui no seu. Não, o seu já pode, o seu já Já está tá certinho certo? aí, já. Tá. A gente que vai fazer, eu vou fazer essa fotinha com vocês aí. Ah, vamos lá. Deixa eu abrir aqui o pessoal que está abrindo a câmera. Tem bastante gente abrindo, ó. Vou arrumar aqui. Vamos contar até 3? Eu vou contar até 3, viu, Nilson? Como de Tá, costume aqui. vai Deixa a lá. Tati se arrumar, a Anne, a Rafael ali também. Doutora Ismênia. Vamos lá. 1, 2, 3. Vamos printar aqui. Tá aí, foi. Pessoal, valeu. Assim, Legal. Nilson, você quer completar? Não, eu queria agradecer muito, adorei
as perguntas, né? Eu tô vendo que é muita dúvida, porque realmente é um setor bem crítico, viu? E se precisar de mim aí para qualquer coisa, no meu e-mail, pode me perguntar. Eu deixei o WhatsApp também, tá? Eu E compartilhei o seu WhatsApp e o seu e-mail no chat para o tá, pessoal, se tiver dúvidas, e entrar em tá contato bom. com você. Tá bom, fiquei muito feliz de participar. Parabéns a vocês aí da Azevedo, adorei, sabe? Foi a primeira vez que eu fiz assim uma apresentação dessa forma, né? Porque eu sempre fui presencial, né, com as pessoas, mas gostei muito, tá? E espero que tenha dado resultado assim, alguma resposta para vocês, para usarem, né, no dia a dia, que eu sei que é difícil. E se precisar da minha consultoria também estou à disposição, tá? E Com certeza, agradeço o mesmo. pessoal está agradecendo no chat, estão dizendo que esse tema vale uma segunda rodada. Uma dobradinha, Ah, né? Quem sabe? vamos colocar Vamos assim. nos organizar para isso, sim. A gente vai compartilhar esses assuntos. Acho que a gente pode combinar de ter uma segunda rodada aí, né, Nilce? E aí a gente pode ter um papo e falar mais ainda, porque eu acho que isso aqui a gente iria o dia Longe. todo, né? E é Com legal certeza. também que tem um tema que eu acho que serve para todo mundo, assim, que é o tema de como controlar tudo isso, sabe? Porque tem pagamentos de convênio sinistro, é muito difícil o controle disso. Nossa, é amplo mesmo, não é só glosas e o que que é glosas e acabou, não, é bastante, tá? Mas eu agradeço de novo, fiquei muito feliz de participar. Obrigada, tá? Até as perguntas, assim, valeram para mim também, né? E agradeço de coração a vocês da Azevedo, todos que estão participando. Um abraço para todos e eu estou aqui aguardando as perguntas, tá? Tá joia. Valeu, obrigado, viu, pessoal? Mais uma vez Obrigada. agradeço a todos aí. No YouTube a gente vai compartilhar essa live de hoje. E vamos marcar uma próxima aí e a gente compartilha com vocês também. Tá Grande legal. abraço. Tchau, tchau. Um Tchau, abraço. Tchau, tchau. tchau.